Vamos falar sobre um fenômeno que, olha, todo mundo conhece muito bem. Aquela mania que a gente tem de fazer planos incríveis, super ambiciosos e depois simplesmente não seguir nada. Por que será que isso acontece, hein? Bora investigar isso a fundo. Ok, para começar um pequeno experimento mental. A decisão é para agora, para hoje. Qual seria a escolha? Acordar cedinho para fazer exercício ou apertar o botão da soneca mais umas 10 vezes? Pensa na resposta mais honesta, aquela do impulso. Certo. Agora a mesma pergunta, mas com um detalhe que muda tudo. A escolha de agora é para a próxima semana. Na semana que vem, a preferência seria acordar cedo para malhar ou dormir mais. É bem provável que a resposta tenha mudado. Para muita gente, com certeza muda. E essa diferença, essa é a chave de tudo. O simples fato da decisão mudar só porque a gente jogou ela para o futuro mostra um conflito fascinante que existe dentro de nós. Porque as nossas intenções futuras parecem tão desconectadas das nossas ações no presente. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto. Aqueles planos que nunca saem do papel. Uma história que a gente conhece bem demais. Parece familiar, né? A gente sempre arruma uma desculpa perfeitamente lógica para adiar o que é importante. Afinal, a tarefa pode esperar, o jogo não. E olha o padrão aí de novo. A preferência é quase sempre pelo prazer imediato, deixando todo o esforço para um eu do futuro que, sabe-se lá como, vai ter muito mais disciplina. A promessa da próxima semana, um clássico. É como se a segunda-feira que vem fosse um portal mágico para uma pessoa totalmente nova e super motivada. E claro, isso vale para objetivos bem mais sérios também. A decisão de parar de fumar fica sempre para o mês que vem, para o ano que vem, um futuro que parece que nunca chega. Então, o ponto é este. Não é que faltem boas intenções. Nossos planos são ótimos, são admiráveis. O problema é que o nosso eu do futuro, aquele que deveria executar tudo isso, bem, ele parece ser outra pessoa, que raramente dá as caras. Para a gente conseguir entender por que isso acontece, precisamos mergulhar na ideia de que existem dois eus brigando constantemente dentro da nossa cabeça. O material de origem dá até um nome chique para esse fenômeno: inconsistência temporal. Basicamente, é quando um plano que parecia ótimo muda só porque o tempo passou. O que era uma ideia genial para o eu do futuro vira um peso enorme para o eu do presente. E este slide aqui resume tudo perfeitamente. Pensa assim, de um lado a gente tem o eu planejador. É a voz da razão, né? Que é o melhor para a gente no longo prazo. Saúde, sucesso. Do outro lado tem o eu executor. Ah, esse aí vive um momento. Ele quer o prazer agora, a recompensa imediata e não quer nem saber de esforço. É uma verdadeira guerra interna e, na hora H, o eu executor quase sempre ganha. Agora, para a gente entender melhor a nossa própria irracionalidade, vamos imaginar o exato oposto. Como seria uma pessoa que não tem esse conflito interno? A fonte que a gente analisou apresenta uma figura hipotética muito legal para isso. O economista. Mas calma, não é um economista de verdade de carne e osso. É tipo um ser humano idealizado que é sempre 100% racional e consistente. E a diferença é gritante. Uma pessoa comum planeja acordar cedo, mas quando o despertador toca, o eu executor assume o controle e esmaga o botão de soneca. Já o tal do economista, se ele planeja acordar cedo, ele simplesmente acorda. Não tem drama, não tem conflito. A intenção e a ação são a mesmíssima coisa. Imagina só como seria o mundo desse ser racional. Planos são sempre executados. Se ele decide que vai parar de fumar mês que vem, quando o mês vira, ele para. Ponto final. Se decide estudar, ele estuda. O eu do futuro e o eu do presente estão em perfeita sintonia. Para a maioria de nós, isso soa como pura ficção científica, né? Tudo isso, então, nos leva a uma última reflexão, agora sobre nós mesmos e os nossos próprios planos. A conclusão aqui é muito poderosa. O desafio, na verdade, não é a qualidade dos nossos planos. Geralmente a gente sabe muito bem o que precisa ser feito. O verdadeiro problema é essa ponte que parece quebrada entre o eu que planeja e o eu que precisa agir. É a execução que sempre falha. E isso nos deixa com uma pergunta muito forte. Se o problema não está no plano, mas na execução, a verdadeira questão é: como a gente pode ajudar esse nosso eu do futuro? Como podemos tornar a escolha certa a mais fácil e a errada a mais difícil? Talvez a solução não seja ter mais força de vontade, mas sim criar sistemas mais inteligentes para as nossas vidas. Fica aí a reflexão.